Nesse trabalho, abordarei um pouco mais sobre a tecnologia da fibra ótica, de uma maneira prática e objetiva. Começando então com o surgimento da fibra ótica, que foi uma grande evolução no sistema de comunicação. Desde cedo, o homem tem interesse em desenvolver sistemas para enviar mensagens entre lugares distantes. A fibra ótica é um elemento fabricado a partir de vidro ou plástico que é utilizado como meio de propagação de luz e imagens. Justamente por ser um material que não sofre interferências eletromagnéticas, a fibra ótica possui uma grande importância no sistema de comunicação. Esses elementos incluem uma fonte de informação que gera mensagens a serem transmitidas, um emissor de sinal, transmissor, que acopla a mensagem ao meio de transmissão, canal e um receptor de sinal para receber as mensagens e entregá-las ao destinatário. Apesar dos grandes avanços na tecnologia das telecomunicações, os princípios de transmissão a longas distâncias continuam os mesmos. Converte-se o sinal de voz em sinal elétrico. A pequena potência de voz do locutor é transformada em energia elétrica no ponto inicial de transmissão. Essa energia pode ser amplificada, digitalizada, sendo transmitida até o ponto final por diversos meios: espaço livre, como o wireless, e linha de transmissão, como a fibra ótica, onde é novamente transformada em energia sonora. Basicamente, como vemos na imagem, a fibra ótica consiste em um núcleo central em formato cilíndrico transparente feito de vidro. No seu exterior é envolvido por uma camada que apresenta um nível menor de refração, característica que possibilita a total transferência de luz no prolongamento do cabo. Existe ainda um revestimento de plástico que serve para proteger seu interior contra danos externos. A casca e o núcleo têm densidades diferentes. Essas densidades características são chamadas de índice de refração. Essa diferença é necessária para satisfazer a condição de confinamento e propagação de luz, usando-se materiais dielétricos diferentes. O índice de refração do núcleo é sempre maior que o da casca, para que haja confinamento de luz. Seu funcionamento ocorre pela luz transmitida que segue pelo sistema fibroso, em um princípio único. Isso acontece independentemente do material utilizado ou da sua aplicação. A propagação de luz tem comportamentos bastante diversos quando passa de um meio para outro com densidades diferentes. Em um determinado meio, a luz pode refletir totalmente, parcialmente ou simplesmente não refletir. Para haver reflexão total, o raio de luz deve ir do meio mais denso para o menos denso. Resumindo, o reflexo de luz é mantido pelo sistema do núcleo, onde ocorre a reflexão total no seu interior. Esse processo possibilita que a fibra transmita ondas de luz de um lado para o outro. As fibras óticas são compostas basicamente por vidros e plásticos. Na classe dos vidros existem dois tipos fundamentais: o vidro de sílica pura ou dopada e vidros multicompostos. Entre as técnicas de fabricação, vale a pena ressaltar da pré-forma. As pré-formas utilizadas na fabricação consistem em um bastão cilíndrico de vidro, cuja composição material, sílica pura ou dopada, que constitui o núcleo, e a casca da fibra. Isso é, material de refração superior envolvido por material de refração inferior, seguindo espessura e concentrações bem determinadas. As técnicas de fabricação da pré-forma baseiam-se em um processo de deposição de vapor químico, onde existe 3 processos. O VD, nesse processo ocorre a deposição do núcleo e também da casca e se obtém pré-formas de diâmetro relativamente grande, o que proporcionam fibras de grande comprimento. VAD, nesse processo a casca e o núcleo são depositados, mas no sentido do eixo da fibra. Utilizam-se 2 queimadores que criam a distribuição da temperatura desejada e também ingestam os gases, reagentes. MCVD. Esse processo consiste na deposição de camadas de materiais, vidros especiais, no interior de um tubo de sílica pura. O tubo de sílica é o que fará o papel da casca da fibra ótica, enquanto os materiais que são depositados farão o papel do núcleo da fibra. A técnica de puxamento é o próximo passo depois que é feita a pré-forma. A pré-forma é colocada num forno de grafite de 2.000 graus até obter forma de fibra. Depois disso, a fibra é revestida por um material polimerizado, o acrilato, que a reveste do desgaste, preservando as suas propriedades ópticas. Uma emenda óptica trata-se de uma junção permanente ou temporária de 2 ou mais segmentos de fibras, que servem para aumentar a extensão de um cabo óptico, fazer a mudança de um tipo de cabo, conectar um equipamento ativo e fazer manobras em um sistema de cabeamento estruturado. As emendas também são necessárias para ampliar ou dar continuidade a um lance óptico permanentemente, para permitir a inserção de novos componentes ópticos ao sistema ou na ocorrência de ações corretivas devido a rompimentos. As emendas podem ser realizadas de 2 formas: emenda por fusão,
Nesse tipo de emenda, a fibra é introduzida em uma máquina chamada máquina de fusão limpo-clivado, para, após o alinhamento apropriado, ser submetida a um arco voltaico que eleva a temperatura nas facas das fibras, provocando seu derretimento e sua soldagem. Após o término do processo de fusão, é necessário fazer a cobertura das fibras ópticas, nos pontos em que foram feitas as emendas. Para isso, existe um protetor de emenda feito de um tubo cilíndrico transparente, que contém um elemento metálico de acordo inoxidável, o qual tem a finalidade de garantir o reforço mecânico das emendas, protegendo-a contra quebras e fraturas. Após a proteção, a fibra emendada é acomodada em recipientes chamados caixas de emendas. As caixas de emenda podem ser de vários tipos, de acordo com a aplicação e o número de fibras. Umas, por exemplo, são impermeáveis, já outras são resistentes ao sol, para instalação aérea. O custo de investimento de todo o material é alto, pois existe um custo alto nos equipamentos para sua operação. Emenda mecânica, em vez de unir permanentemente as duas fibras juntas, as duas pontas da fibra são alinhadas e mantidas juntas, permitindo que a luz passe de uma fibra para a outra. Geralmente se utiliza gel de índice de refração próximo ao índice de refração das fibras, o que diminui a atenuação da emenda. Emenda por acoplamento. Na extremidade da fibra é colocado um conector óptico e entre esses conectores é encaixado um acoplador óptico, ou seja, um adaptador, para que se torne possível o alinhamento entre as duas fibras. Com esse trabalho, então, concluímos que apesar da fibra óptica ter um elevado custo de investimento, sua capacidade de fibra é 1000 vezes maior do que um cabo metálico. Além disso, são muito importantes porque transmitem dados, garantem estabilidade e